Rostos coram, palmas suam, corações aceleram, calafrios sobem pelo estômago. Tudo apenas com a simples visão daquela pessoa especial. Não há nada no mundo como o corar do primeiro amor. É uma sensação forte, que faz crianças escreverem poesias e escondê-las, e adolescentes trabalharem meio período, para poderem comprar 2 ingressos de cinema e todas as guloseimas que o encontro deseja. E nesta particular sexta-feira à noite, um jovem está cozinhando um jantar completo pela primeira vez na tentativa de impressionar sua nova namorada. Bem, ela não é apenas sua nova namorada. Ela é sua primeira namorada. A garota que ele amou desde que eram pequenos, correndo juntos por aí. Ele teve a coragem de confessar seus sentimentos e convidá-la para sair. E para sua surpresa, ela aceitou. Os pais dele estão fora no fim de semana, momento perfeito para convidá-la. Então agora, com o livro de receitas de sua mãe em mãos e determinação em seu coração, ele está dando o seu melhor para fazer fettuccine Alfredo. Subitamente, a campainha toca. Ela chegou. Chegou um pouco mais cedo. Ele joga o livro de receitas no balcão e corre para a porta. Ele abre e encontra seu encontro lá, vestindo um vestido novo. Ela está linda, e seu coração salta para a garganta ao vê-la. Ele gagueja, mal conseguindo pronunciar as palavras. Então, o alarme de fumaça começa a apitar na cozinha. A massa! Ele corre para a cozinha, mas é tarde demais. Tudo foi pelos ares, e a promessa de um encontro perfeito junto. Ele se vira para pedir desculpas, mas ela apenas ri, não de uma maneira zombeteira, mas como se o desastre fosse apenas uma piada privada que os dois podem compartilhar. Em 30 minutos ou menos, os 2 jovens amantes estão dividindo uma pizza e a noite é salva. A conversa diminui até ficar em silêncio, e eles apenas se olham. Este é o momento. O tipo de momento sobre o qual as pessoas escrevem canções. É agora ou nunca. Ele se inclina. Ela fecha os olhos. Ele fecha os dele. Os lábios dele se tocam, e ele jura que pode ver fogos de artifício. Espere, isso não é a imaginação dele. Ele abre os olhos bem a tempo de ver uma luz brilhante. A luz mais brilhante que já viu, tomando conta do quarto. Com ela vem uma dor ardente, rasgando seu corpo, fazendo-o gritar. Então, quando a luz desaparece, e a dor junto com ela, ele está sentado lá, sozinho. A garota se foi, e tudo o que resta é o vestido que ela estava usando, amassado em uma pilha no chão. Por um momento, o jovem apenas fica sentado lá, olhando para o lugar onde seu primeiro amor já se sentou. Então, o pânico atinge, sobrecarregando seus sentidos. Ele disca 190 em seu telefone. Quando o operador atende, ele luta para explicar exatamente o que aconteceu. 1 minuto atrás, sua namorada estava sentada ali. No próximo, ela simplesmente desapareceu. Enquanto ele gagueja e soluça ao contar a história, o operador entende o essencial. Há uma garota que desapareceu. 1 hora depois, a polícia bate à sua porta. Ele conta a mesma história para eles, enxugando as lágrimas dos olhos, enquanto relembra o impossível flash de luz que a levou embora. Eles fazem anotações e trocam olhares surpresos. Eles conversarão com os pais da menina para entender o ocorrido. Enquanto conversam, eles notam o vestido da menina, abandonado no chão. Eles pedem para levar o vestido com eles e então vão embora. No dia seguinte, a polícia retorna e, em vez de trazer respostas, informa ao jovem seu direito de permanecer calado. O que ele disser pode ser usado contra ele em tribunal. Enquanto é levado ao carro da polícia, que estava estacionado do lado de fora, ele exige saber o que está havendo. Ele está sendo preso, explica um oficial, sob suspeita de homicídio. O quê? Eles acham que ele a matou? Isso é impossível. Ele tenta convencê-los de que nunca a machucaria, pois a ama, e quer que descubram o que lhe ocorreu. No entanto, eles não o escutam. Levam-no à delegacia, colocam-no numa cela e permitem que use sua única ligação para informar seus pais. Eles vão dirigir de volta o mais rápido possível para chamar um advogado para fazer alguma coisa. Eles só chegarão lá no dia seguinte. Por enquanto, o jovem está por conta própria. Ele não sabe quanto tempo fica sentado lá naquela cela de detenção vazia, mente girando. Pegaram o telefone dele na chegada e não há relógio visível aqui. Os minutos passam a passo de tartaruga enquanto ele lamenta a vida que tinha apenas 24 horas atrás. Tudo se foi agora. Não importa o que aconteça a seguir, nunca nada será o mesmo. Ele está prestes a cair em um sono sem sonhos de pura exaustão quando ouve uma voz. 2 homens de terno estão parados na porta da cela. Ele não os reconhece,
Eles não são policiais. Pelo menos não são nenhum dos policiais que ele viu até agora. Ele questiona o que querem dele. Dizem a ele para não se preocupar, pois será transferido para uma nova instalação. Seus pais já foram notificados, eles prometem. Mas algo no instinto do jovem diz a ele que eles estão mentindo. Ele nega com a cabeça e resiste a ser levado pelo menino, sendo arrastado até a porta e levado até a conversar com um advogado. Algo está errado. Os homens entram na cela e dizem a ele que ele não tem escolha no assunto. Eles receberam ordens de seus superiores para vir e buscá-lo, e é exatamente isso que eles vão fazer. Cada homem segura um braço do garoto, arrastando-o porta afora pelo corredor. Sua frequência cardíaca aumenta, seu estômago se revira de medo, enquanto a adrenalina toma conta de seu corpo. Ele precisa fugir, precisa escapar. De repente, aquela dor familiar o rasga novamente e ele se dobra de agonia. Há um som crepitante, como um raio atingindo. A luz brilhante e abrasadora enche o corredor e há um cheiro de algo como ozônio no ar. Então, os homens misteriosos desaparecem sem deixar rastro. O jovem olha ao redor da sala. Não há mais ninguém para impedi-lo de fugir. Então, ele corre para a porta mais próxima, sai e continua correndo. Ele sabe que está infringindo a lei, aprofundando ainda mais seu buraco. Parece suspeito fugir das autoridades sendo suspeito de assassinato. Mas seria muito pior ficar para trás e possivelmente ser culpado por ainda mais desaparecimentos que não foram sua culpa. Então ele corre. Sua fuga desesperada o leva para a floresta, para uma cabana abandonada onde ele costumava brincar quando criança. Ele pode se esconder aqui, pelo menos por um tempo. O que vem a seguir? Ele ainda não sabe e tenta tirar o pensamento da cabeça. Primeiro concentre-se em passar a noite, depois se preocupe com o futuro, diz a si mesmo. Enquanto sua respiração abaixa, a adrenalina sai do seu corpo, sentindo uma dominante pesadez. Ele está exausto, mais exausto do que jamais esteve em sua vida. Ele se encosta na parede, depois no chão, deixando a fadiga o dominar. Nada mais a fazer. Melhor pegar um pouco de sono. Quando o jovem acorda, ele está em um quarto desconhecido. Não a cabana, não a cela da prisão, e certamente não o quarto dele em casa. Há luzes fluorescentes acima dele, e paredes brancas e austeras ao seu redor. Ele está numa aparente cama de hospital. Ele tenta se sentar e percebe que está amarrado. Ele começa a entrar em pânico quando um médico se aproxima. Ou ele acha que o homem deve ser um médico. Ele veste um jaleco branco e carrega uma prancheta. O homem fala num tom agradável e amigável, com uma leve sugestão de distância clínica. Ele diz ao jovem para não ter medo, e que ninguém vai machucá-lo, contanto que ele coopere. Ele pergunta onde está, mas o médico não responde. Ele luta contra as correias prendendo-o à cama, querendo ser libertado. Ele solicita seu telefone para contatar seus pais ou advogado. O médico não responde. Então, aquela dor repentina, aquele som estalante, aquele estouro de luz. As correias desaparecem e o jovem salta da cama. Mas suas pernas estão fracas e instáveis, seu corpo ainda exausto. Ele desaba e é amarrado novamente por completo. O ciclo se repete assim por horas, até que o jovem desiste. Ele suplica ao médico para lhe dizer onde está. O homem cede e explica que este é um lugar chamado Fundação SCP. Ele foi colocado lá depois de ser retirado da custódia da polícia e ele infelizmente, vai ficar lá por um bom tempo. O jovem ainda não sabe o que isso significa, mas ele recebeu uma designação oficial, SCP-213. SCP-213 é um adolescente masculino de 1,5 metros de altura e com 95 quilos. A particularidade mais estranha do SCP-213 é sua habilidade de quebrar as ligações atômicas em qualquer substância sólida ou semissólida que toca. Quando esse efeito se manifesta, é acompanhado por um flash de luz cegante. O efeito do SCP-213 pode ser acionado por qualquer parte do corpo ao entrar em contato físico com o ser ou objeto afetado. Por exemplo, projéteis que atingiram o corpo do SCP-213 em vários lugares foram vaporizados desta maneira ao impacto. O efeito não é apenas devastador para o que está sendo desintegrado, mas também causa uma dor severa ao próprio SCP-213. Em várias ocorrências, a dor foi tão intensa que deixou o SCP-213 desacordado. Segundo o arquivo, o SCP-213 nunca se mostrou satisfeito sob a custódia da Fundação. É fácil entender o porquê. Não diria que gostaria de passar minha juventude confinado em um centro de pesquisa, mesmo na bela Itália do Sul.
Infelizmente, atualmente não vejo nenhuma alternativa ética. Se o SCP-213 andasse livre, poderia causar danos irreparáveis à população, ecossistema e humanidade. Então, por mais trágico que seja, ele deve permanecer em contenção para evitar que qualquer inocente seja desintegrado. O SCP-213 tentou fugir 6 vezes nos seus primeiros 6 meses confinado. Após todas as tentativas falharem, iniciou o planejamento da 7ª. Ele esperou vários meses para que a Fundação baixasse a guarda. Ele pediu uma entrevista com um dos principais pesquisadores do seu caso. Quando a segurança desativou a maioria das contenções para sua entrada na Câmara, o SCP-213 usou sua habilidade, vaporizou as portas da Câmara e fugiu. Infelizmente, quando o pesquisador e 2 outros agentes tentaram agarrar o SCP-213 para impedi-lo de escapar, eles foram desintegrados por sua habilidade anômala. Após fugir da câmara de contenção, o SCP-213 enfrentou um novo obstáculo. Ele não sabia o caminho para chegar até a saída. Ele só tinha visto uma parte da instalação, então sabia pouco sobre seu layout, ou o tamanho real do prédio. Ele correu rapidamente numa direção aleatória, mas foi rapidamente cercado e dominado pelos seguranças. Usar seu efeito para escapar da cela tinha esgotado sua energia e o deixado exausto, e ele desabou no chão após aproximadamente 15 minutos de liberdade. Foi achado na sala de descanso tentando freneticamente quebrar o chão para fugir aos andares inferiores do edifício. Porém, com sua bateria proverbial esgotada, só conseguiu seguir os guardas de volta à cela. Depois da tentativa falha, SCP-213 desistiu de tentar fugir, mas haveria mais violações de seu confinamento. As câmeras de segurança capturaram SCP-213 na cela, dormindo agitado, como se tivesse um pesadelo. De repente, houve aquele flash de luz reconhecível. Quando a luz se foi, o mesmo aconteceu com a cama e uma parte do chão. SCP-213 acordou em queda livre enquanto caía pelo chão e em um nível de porão do local. Felizmente, ele caiu em uma pilha de colchões, que haviam sido colocados em armazenamento lá embaixo e não se machucou. Como essa violação de contenção foi obviamente não intencional, ele não recebeu nenhuma punição. Uma nota de pesquisa foi adicionada ao arquivo após este incidente, que lê o seguinte: a partir do estudo deste vídeo, fica claro que o controle de SCP-213 sobre o efeito não é tão perfeito quanto ele acreditava anteriormente, e ele se tornou mais cooperativo conosco, na tentativa de estabelecer um método para controlar e utilizar isso. Conjecturas vagas por parte da equipe de revisão sobre as possibilidades do que ocorreria, caso o efeito fosse acionado acidentalmente, incluindo a autovaporização de SCP-213, são notadas como sendo particularmente úteis neste aspecto. A partir daqui, a relação entre SCP-213 e a Fundação se tornou muito menos antagonista. Parecia que a Fundação e SCP-213 compartilhavam um objetivo comum. Ambos queriam chegar ao fundo das propriedades anômalas de SCP-213 e determinar exatamente o que estava causando-as. A partir disso, talvez aprendessem a controlá-las melhor e evitar mais baixas indesejadas. SCP-213 está confinado numa cela de segurança máxima para humanoides no Site 77 sul da Itália. Sua câmara de contenção estava rodeada por uma faixa de 10 metros repleta de gases corrosivos à pele humana. O SCP-213 foi informado sobre sua contenção para evitar manifestações do seu efeito anômalo que poderiam causar mais violações de contenção. Havia 2 guardas posicionados fora da câmara de contenção o tempo todo. Os guardas precisavam estar equipados com mangueiras de alta pressão, spray de pimenta e granadas de rede de polímero como precaução. Esses procedimentos de contenção serviram bem ao SCP-213 por algum tempo. Então, durante um exame físico de rotina do SCP-213, tudo o que a Fundação pensava que sabia sobre ele mudou. O exame começou de maneira perfeitamente normal, quando o médico notou algumas lesões nas costas do jovem. À primeira vista, pareciam ser nódulos lisos que lembravam um cisto ou um pequeno lipoma. No entanto, o médico percebeu imediatamente que esses não eram cistos comuns. Havia 4 deles posicionados no SCP-200 e 13 em intervalos precisos de exatamente 15 centímetros para formar um quadrado perfeito. Mais profissionais de saúde foram designados para acompanhar essa condição e exames de segmento foram agendados. No primeiro exame de acompanhamento do SCP-213, a equipe médica encontrou mais 2 nódulos, localizados no centro das palmas das mãos do jovem.
Questionado sobre dor ou desconforto pelos nódulos, o SCP-213 minimizou, dizendo que eram ligeiramente irritantes, mas não causavam outros problemas. Em seguida, o pessoal médico tentou furar um dos nódulos com um bisturi. O médico segurou a mão do paciente firmemente, então tentou extrair uma amostra usando o bisturi. No entanto, o bisturi não conseguiu cortar a carne. Depois de alguns segundos tentando, houve um flash de luz e o bisturi foi vaporizado. Questionado, o SCP-213 insistiu que não agiu intencionalmente. Nos dias seguintes, seus níveis de energia caíram notavelmente, e ele começou a reclamar de dores extremas nas costas e no estômago. Na semana seguinte, SCP-213 foi flagrado pelos guardas de segurança tendo uma convulsão em sua cela. Ele foi imediatamente levado para a unidade de terapia intensiva. Ao ser examinado, a equipe médica se perturbou ao encontrar outros 10 nódulos em suas costas, espaçados a cada 5 centímetros. Apesar de suas queixas de dor de estômago e da convulsão mencionada, SCP-213 continuou a insistir que não sentia dor dos próprios nódulos. Após a conclusão do exame e seus sinais vitais serem considerados normais, ele foi enviado de volta à sua cela de contenção. Mais observadores médicos foram destacados para acompanhar sua condição com a equipe de guardas existente. Durante a próxima consulta, o médico notou uma mudança alarmante. Todos os nódulos, cada um deles, haviam desaparecido. Em seu lugar, SCP-213 agora estava coberto com pequenas incisões com menos de 1 milímetro de largura, onde antes havia um nódulo. Naturalmente, o examinador quis observar mais de perto. Ele iniciou a incisão na mão esquerda do SCP-213, erguendo-a para inspeção detalhada. Enquanto ele olhava para o mistério médico à sua frente, a pequena fenda na palma da mão do SCP-213 se abriu. Algo estava olhando de volta. Ela soltou a mão do jovem em choque. Uma análise confirmou seus piores medos. Havia um olho atrás de cada uma das lesões no corpo do jovem. Algo estava vivendo dentro dele e estava observando. Ele foi internado na ala médica por um longo período, enquanto a equipe de pesquisa buscava uma explicação. Após várias semanas, eles conseguiram chegar a uma conclusão. SCP-213 estava infestado com um parasita de origem desconhecida. Mesmo com as tentativas da Fundação de estabelecer comunicação, o parasita no SCP-213 não respondeu. Não está claro se isso se deve a uma incapacidade de se comunicar ou a uma falta de vontade de fazê-lo. Embora, seja qual for o caso, sempre que uma pessoa está nas proximidades do SCP-213 uma das lesões em seu corpo se abrirá e um desses pequenos olhos alienígenas espreitará, observando a pessoa até que ela não esteja mais em sua presença. Como previsto, o estado mental do SCP-213 piorou significativamente após a revelação sobre sua condição. Ele entra em pânico cada vez que vê um dos olhos se abrindo e fez vários pedidos para que a entidade na natureza da anomalia tenha levado a um crescimento aumentado. SCP negado, aguardando mais pesquisas. Uma nota do pesquisador foi anexada ao arquivo do SCP-213 após esse progresso. Ela afirma: o organismo do SCP-213 não é detectado em nenhum exame médico disponível. A nova hipótese é que esse efeito realmente serve para fornecer sustento e autodefesa, com testes repetidos para determinar a natureza da anomalia, levando a um crescimento aumentado. O SCP-213 foi colocado em coma induzido quimicamente até que mais pesquisas possam ser realizadas sobre a natureza deste parasita. Procedimentos de contenção planejados para revisão ampla. Sinto muita simpatia pelo SCP-213. O pobre coitado não teve a melhor sorte na vida, teve? Ele vaporizou acidentalmente seu primeiro amor. Foi levado sob custódia por uma organização secreta misteriosa e agora foi colocado em coma por um futuro previsível. Tudo por causa de algo que ele nunca escolheu, algo sobre o qual ele nunca teve controle. Uma entidade poderosa o suficiente para dividir átomos precisava de carona e escolheu seu corpo como veículo. De onde veio? O que quer? Uma vida normal será possível para o SCP-213. No momento, apenas o parasita sabe. E ele não parece estar com vontade de falar. Torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo no Patreon do Dr. Bob. Assista outro episódio com os arquivos do Dr. Bob, como SCP-6854 em que as vacas que vagam.